Um dos líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, João Pedro Stedley, que está aqui na pauta essa semana toda, está na comitiva do presidente Lula em sua viagem à China. E ele disse que novas invasões e manifestações do grupo estão programadas para acontecer ainda em abril e nos próximos meses no Brasil. Essa declaração foi dada ao jornalista Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis, lá em Pequim. Vamos assistir. De fato, vai haver uma onda de ocupações pelo MST no Brasil nos próximos meses? Não, o que eu, inclusive, registrei num vídeo que está dando polêmica agora lá no Brasil, é que, naturalmente, a nossa base, durante o mês de abril, sempre se mobiliza para pressionar pela reforma agrária. Então, mobilização popular, manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas faz parte da nossa existência. Então, não há nenhuma novidade nisso. Quem disse? Vai acontecer, então? Vai acontecer. Não só em abril, mas porque é a forma das mobilizações pressionarem para que se aplique a lei da reforma agrária que está na Constituição brasileira. Marina, a gente vê aí ele dizer que vai acontecer, logo em seguida de ele ter dito que as ocupações de terras em latifúndios improdutivos, aí ele usa também uma outra expressão ali que parece que ele é quem decide o que é produtivo e o que não é e que pode ocupar. Ele usa esse verbo em vez de invadir, mas a gente sabe que em diversos casos recentes, inclusive, se trata de invasão de propriedade alheia, quer dizer, algo que é tipificado em lei como criminoso. Ele está dizendo isso na cara dura para a imprensa durante a viagem de uma comitiva do presidente da República para o exterior. Como é que você avalia? Bom, isso é um verdadeiro absurdo. Não dá mais nem para classificar o movimento Sem Terra como movimento social, né? A gente vê que é um movimento marginal, exatamente por isso que você falou. Tem acontecido um aumento importante das invasões, de terras, o que é um crime, invasões de propriedade. Lembrando que esse mesmo movimento fez vários outros tipos de invasão que seriam consideradas ataques à democracia. Por exemplo, em 2020 houve uma invasão do Ministério da Agricultura, e depredação de patrimônio público. Anteriormente, 20 mil integrantes do movimento invadiram o STF, inclusive. Então, agora, as invasões claramente sofreram uma queda muito forte, tanto no governo Temer como depois no governo Bolsonaro, e agora voltaram a subir. Por quê? Há, no mínimo, para ser muito generosa, uma conivência do presidente da República. Mas eu vejo até mais do que isso, levar numa comitiva para a China, o Stedley, significa o quê? Significa que você está prestando uma deferência a esse líder. Então, é muito complicado. Agora, me estarrece que as nossas autoridades, de maneira geral, seja os membros do STF, seja o nosso judiciário, seja o nosso Congresso, vão assistir isso e achar que está tudo bem. Então, invasão de terra, é crime. Houve invasão de terras produtivas, houve destruição de propriedade, destruição de pesquisa. Então, ele está aí falando que o movimento, que isso será mais constante e está todo mundo assistindo, ele integrando uma comitiva presidencial e falando esse tipo de coisa. Boris, recentemente houve invasão de terras produtivas da Suzano, na Bahia, pelo MST. E o João Pedro Stedley, na comitiva do Lula, na viagem para a China, ele diz com todas as letras que isso não é novidade, quer dizer, esses métodos de suposta manifestação do movimento dos sem terra. Ele tenta falar ali que são terras improdutivas, mas a gente sabe que há invasões de terras produtivas. Ele aponta isso como um protesto legítimo e ele fala, sempre foi assim, não é novidade nenhuma e vai continuar acontecendo. Como é que você avalia? Felipe, precisa tomar cuidado com essa definição de terras produtivas. Isso é uma medição criada para o INCRA avaliar se a terra é produtiva ou não, e você vai encontrar terras plantadas ou utilizadas para pecuária, etc., que quase atingem esse nível exigido na medição que
que o INCRA deve fazer. Então, o termo produtivo ou improdutivo, esses termos, devem ser avaliados com cuidado. Não correspondem o que a língua portuguesa diz produtivo ou improdutivo, e sim a uma medida do INCRA. E eles invadem e dizem que é improdutivo, invocando essa definição que funciona em função do que foi plantado ou utilizado da propriedade rural. Por que, na minha opinião, o MST tenta agora restaurar essas invasões? O MST está em queda. O MST está superado pelo brilho da agricultura brasileira, pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Não tem jeito. O MST virou uma organização marginal que quer emergir, botar a cabeça para fora. Agora, sempre foi uma linha auxiliar do PT e do presidente Lula, e eu pensei que isso já tinha acabado. O presidente Lula podia nos poupar desse assinte, que é o convite ao chefão do MST. Eu não tenho nada contra ele, né? Enfim, não é pessoal, mas esse convite tem um quê de apoio, continua apoiando, né? E, eu repito, é um assinte à população brasileira. O MST ter que ser enquadrado na legislação que nos enquadra a todos os cidadãos brasileiros. Não, ele é separado, é a joia da coroa do PT. Curioso é que tem empresários do agronegócio por lá também. Foram acompanhar a viagem do Lula, já iam na viagem anterior, ele acabou ficando com pneumonia, foi adiado, mas há empresários do agronegócio também que, em geral, repudiam veementemente essas invasões do MST. Joel. Pois é, todo mundo querendo influenciar também o presidente, né? O agro não é bobo, nenhum empresário também vai abrir mão da possibilidade de ter um lugar na mesa, de conversar, de negociar, e no caso do agronegócio também, de fechar negócios e fechar tratados com a China, que é o motivo da viagem, né? Me preocupa muito, eu vou na mesma linha do Boris, a redefinição que a gente está vendo em tempo real do termo improdutivo. Tem a classificação do INCRA tradicional com relação ao uso daquela terra, tem o sentido que tem na cabeça do cidadão normal. O que é uma terra improdutiva? A terra que está lá vazia, não tem nada, não está produzindo nada. Essa, na cabeça do cidadão normal, isso que é uma terra improdutiva. E tem a nova definição do MST, que ela pode estar até sendo usada completamente, como era o caso das terras da Suzano, mas porque ela não se atém, supostamente, por exemplo, o plantio de eucalipto não é um plantio melhor do ponto de vista ecológico, portanto, ela não atende a finalidade social da propriedade privada e, portanto, eles concluem por conta própria que ela é improdutiva. Isso é mais grave. É claro que é errado mesmo a invasão de uma terra que está ali abandonada, vazia, não utilizada. É errado, mas também não é algo que prejudique muito diretamente a sociedade ou mesmo o proprietário. Agora, uma terra que está sendo produzida, uma terra que está sendo plantada, entraram ali, desromperam completamente a produção, se eu não me engano, até cortaram madeira ali, enfim, inviabilizaram aquela produção. Isso é muito mais grave. Eu entendo que o MST veja que às vezes eles têm as suas... Quais são as ferramentas dele para se fazer ouvir, né? O Stedley citou algumas: vigílias, marchas, protestos. Eu entendo o raciocínio dele de dizer, a gente vai inclusive usar a ocupação aí de terras improdutivas também. Eu entendo esse raciocínio para se fazer ouvir, mas a pessoa que aceita quebrar a lei, romper a legalidade para se fazer ouvir, para que seu protesto vá adiante, essa pessoa também tem que estar disposta a receber as consequências da quebra da legalidade. E é esse passo que eu ainda não vi. A gente teve diversas invasões recentemente. Estão prometendo mais ainda para abril e para os outros meses. Claro, ele gosta de falar muito mais do que ele pode fazer. Sabemos que a situação real do MST não é aquelas coisas, mas não duvido que vai ter mais invasões. Cadê a consequência? Porque se não tiver, se a gente não vê prisões, autuações, multa, não sei qual que é a punição, mas enfim, sanções reais que imponham um custo,
o Stedley e outros membros do MST vão continuar julgando que essa é uma estratégia vantajosa. Custo para eles nenhum, não tem sanção nenhuma e veja só, fizeram barulho, invadiram, atrapalharam uma produção, conseguiram negociar com a empresa, conseguiram negociar cargos no governo, agora conseguiu passagem para ir junto do presidente para a China. É só ganho, sem custo. Para mim, o resultado dessa conta é óbvio, eles vão fazer mais. A depender da causa, o crime está legitimado, Janaína? Então, o que eu gostaria de destacar é porque há alguns dias, nós até comentamos aqui, ele gravou um vídeo conclamando. Agora, ali ao lado do presidente da República, visivelmente num hotel de luxo, ele disse para o jornalista, vai acontecer. O que esses dois episódios implicam, né, para além da questão do presidente? Que ele tem o domínio do fato. Então, não é apenas uma situação de uma eventual instigação, é o domínio do fato, com o que quer que venha a ocorrer. Porque quando se passa por uma situação de execução de um plano desse, a invasão, né, o esbulho, é o mínimo que pode ocorrer. Né? Pode haver crimes contra pessoas, tanto de um lado como do outro, contra a vida, inclusive, dessas pessoas. O certo, diante desse domínio que ele tem, era avaliar a responsabilidade dele pelo resultado. Já saímos do campo de uma instigação. Então, assim, já tem elementos, já tem material, sobretudo se houver a execução desse tal plano, né? Já estão acontecendo, mas agora, desde o momento que ele começou a conclamar, está todo mundo numa expectativa. Já há elementos para um processo, né? E a depender até por resultado bem mais grave do que a questão da propriedade, especificamente. O fato dele estar ao lado do presidente, a depender do que acontecer, pode implicar o presidente. Politicamente, eu não tenho dúvida de que implica. Mas não é algo assim, não é a defesa. Ele não está defendendo que as pessoas têm direito à propriedade, que a reforma agrária é uma necessidade, que as terras improdutivas haveriam de ser trazidas para o poder público para dividir. Ele não está defendendo ideias. Ele está dando ordens, está dando garantia, ou seja, existe o domínio do fato. Isso é juridicamente relevante, é penalmente relevante e é grave que isso ocorra ao lado do presidente da República numa missão oficial. São sucessivas legitimações morais e garantias de que as invasões de propriedades alheias vão acontecer. A Janaína pegou as últimas, mas você tem nota do MST antes, você tem as outras invasões. É uma série de garantias de que isso faz parte dos métodos que o grupo considera legítimo e isso vai continuar acontecendo depois de invasões na Bahia de terras produtivas. Teve invasão em Alagoas, tem com frequência aqui em São Paulo. Quer dizer, se a causa é ligada à esquerda, se a causa é de um movimento historicamente ligado ao PT, que é o partido que nesse momento está no poder, parece que há uma grande complacência. Se você tem alguma alegação que envolve uma população de baixa renda, prejudicada pela falta de uma reforma agrária, por exemplo, como é o caso, então parece que está tudo legitimado e aí as pessoas têm o direito de rasgar a Constituição, de violar, de ferir a legislação brasileira. E o presidente da República referenda isso, embarcando o João Pedro Stedley, o líder máximo do MST, nesse grande trem da alegria que foi para a China. Quer dizer, há uma responsabilidade do João Pedro Stedley evidente e há uma chancela oficial do governo brasileiro em relação a isso. Claro que há toda uma complacência de tribunais, de órgãos de fiscalização e controle em relação a isso tudo. Talvez até porque haja compadrio, porque haja medo de retaliação se alguém realmente for responsabilizar e punir líderes ou membros do movimento dos Sem Terra. Diga, Boris. Felipe, essa impunidade tem levado sindicatos rurais, né, que abrigam fazendeiros, a reuniões para organizar uma reação, e eu diria uma reação armada,
E isso é um episódio que, em face da impunidade, pode acontecer, porque esse pessoal não está disposto a continuar tolerando essas invasões, e essa covardia do Estado brasileiro em relação ao MST pode levar a um banho de sangue. Pela organização que a gente tem visto pelos jornais, inclusive com fotos, etc., as coisas estão ficando sérias. Eles estão se associando para tentar resistir a essas invasões. Daí para frente, o banho de sangue pode acontecer. E é exatamente o banho de sangue que o Boris bem citou que a gente quer evitar. É por isso que aponta na raiz, quando todos os sinais começam a vir à tona. O jornalismo é assim, a gente aponta na raiz para evitar o rumo errado para o qual o país está indo. Muitas vezes os jornalistas são atacados justamente por fazerem isso, porque as autoridades públicas em geral preferem que não se traga à tona aquilo que muitas vezes se faz na sombra. Agora, quando vier, se vier, a consequência disso tudo, uma tensão no campo, invasão de terra, reação, eventualmente até armada, é bom lembrar daqueles que estavam avisando desde a raiz. Se não houver responsabilização e punição daqueles que já estão cometendo crimes, esse clima de impunidade vai gerar novos crimes e a tensão vai aumentar.